ações de empresas ou fundos de investimentos imobiliários. O que rende mais? No vídeo de hoje, nós vamos te explicar com estatísticas, com dados, com fatos históricos, quem ganha mais no longo prazo. E perceba que eu estou falando aqui com fatos, beleza? Então, clubistas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no Clube do Valor. E se você é novo aqui, se você caiu de paraquedas, vai perceber que a gente gosta muito de tomar decisões e de ensinar as pessoas com base sempre em evidências. Aqui não tem chute, não tem projeção, não tem coelho tirado da cartola, não tem pó de pirilim-pim-pim. Tudo que a gente faz e que a gente ensina, a gente tenta se basear em números, em evidências e coisas que você poderia aí pesquisar por conta própria se você quisesse, mas às vezes não é tão simples assim. A gente consegue fazer porque a gente tem uma gestora de recursos, toda uma estrutura aqui. A gente conta aí com o cérebro brilhante do José, que está aqui comigo, ó. José, dá um oi para a câmera, para fazer estudos muito bons. Então, aqui não tem achismo, não tem opinião, tem fatos. E nesse conteúdo aqui que o José preparou para vocês, a gente vai te ajudar a tomar as melhores decisões com o seu dinheiro para quem está com a dúvida se vale mais a pena priorizar investimento em fundos imobiliários ou em ações. E se isso parece interessante para você, eu peço para que você assista aqui o vídeo até o final, deixa um like nele, te inscreve no canal, porque isso é muito importante para a gente seguir crescendo e impactando cada vez mais e mais pessoas. Combinado? Então, vamos lá! Então, para começar, de onde vêm os fundos imobiliários? Se você se interessou por esse vídeo, se você clicou nesse vídeo aqui, é porque você provavelmente já sabe que os fundos imobiliários são fundos que são devidamente regulamentados e geridos por profissionais. Você já sabe que esses fundos eles investem apenas no mercado imobiliário, seja diretamente em imóveis, como fundo de tijolo, seja em ativos de renda fixa atrelados a imóveis, que são os fundos de papel, seja em ambos, no caso dos fundos híbridos, ou seja em cotas de outros fundos imobiliários, no caso os fundos de fundos ou FOFs também, né? E você também já sabe que os fundos imobiliários são ativos de renda variável, por isso que a gente compara eles às ações muitas vezes. E aqui eu tenho que interromper o José só para dizer que se você não sabe, tá? O fato de ser renda variável significa que nem fundos imobiliários, nem ações são para investimentos de horizonte de curto prazo, de algumas semanas, alguns meses, alguns poucos anos, ou médio prazo. Eles são bons para o longo prazo. E aí, José, beleza, tu falou o que as pessoas devem saber, né? Mas tem algumas coisas que elas não devem saber. Diz aí, o que talvez o nosso ouvinte aqui não saiba? Talvez o nosso ouvinte não saiba que os FIIs não são exclusividade do Brasil. Ou melhor dizendo, né? Os FIIs, fundos de investimento imobiliário, da forma que eles são regulamentados aqui no Brasil, só existe aqui no Brasil. Sim, não existe nenhum fundo imobiliário americano, por exemplo. Mas o que existe de fato nos Estados Unidos são os REITs. O que são os REITs? Os REITs são um instrumento norte-americano que inspirou a criação dos fundos imobiliários aqui no Brasil. São as Real Estate Investment Trusts. São empresas focadas no mercado imobiliário. Elas precisam ter, por regulamento, no mínimo 75% do seu patrimônio investido no mercado imobiliário e elas distribuem 90% do lucro para o acionista, diferente dos fundos imobiliários aqui no Brasil, que distribuem 95% desse lucro. E perceba que eu disse empresas e não fundos. Os REITs são empresas. Por conta disso, eles têm uma tributação diferente, uma contabilidade diferente e, mais importante de tudo, os REITs americanos podem se alavancar. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em outras palavras, né, o senhor REIT ele pode ir lá no banco, pode falar com o gerente dele e pode pedir um financiamento para comprar um imóvel, por exemplo. Uma coisa que um FII, um fundo imobiliário brasileiro, não pode fazer, porque consta isso na lei. Por isso até, né, por conta desse impedimento aqui na lei do Brasil, que muitas vezes os fundos imobiliários, eles aumentam o capital, né? Fazem lá a subscrição de novas cotas, lançam novas cotas para terem mais capital, para comprar mais imóveis, enfim, e expandir. E legal de falar dos REITs, é que o José fala aqui com muita propriedade deles, né? E eles são bem mais velhos, bem mais antigos do que os nossos fundos imobiliários. A legislação dos fundos imobiliários é dos anos 90, mas eles só começaram a ter liquidez ali em 2010, 2011, 2012. Já os REITs, eles existem desde 1960, tá? E assim como existem os REITs nos Estados Unidos, que é o mais perto de ser comparado com os fundos imobiliários, os próprios fundos imobiliários no Brasil, outros países também têm seus instrumentos de investimento no mercado imobiliário
pelo mercado financeiro, como os FIBRAs no México, deve ter pronunciado errado, deve ser Los Fibras, os SOCIMs na Espanha, ou Los SOCIMs, os G-Rates no Japão, as SIGs em Portugal. E aí por diante. E aí, você já tinha ouvido falar desses instrumentos similares aos fundos imobiliários desses outros países? Comenta aqui abaixo sim ou não. Vai ser muito legal saber aí da sua opinião. Bom, chega de história, a história é importante só para contextualizar tudo. Agora diz aí, José, tu que é o cara dos números, das estatísticas, dos backtests, quem rendeu mais aqui? Fundos imobiliários ou ações? E o vencedor desses dois é claramente as ações. Ou os fundos imobiliários. As ações. Os fundos imobiliários. São as ações da Petrobras. São as cotas do HGBS 11, que é um fundo de shopping. Calma, tá? A resposta definitiva é que no longo prazo é quase igual. Dá uma olhada nesse gráfico aqui. Não há como dizer com clareza quem que é o vencedor no longo prazo. Dependendo do período que você começa a investir, é possível que os fundos imobiliários retornem um pouco mais do que as ações, ou do que as ações retornem um pouco mais do que os fundos imobiliários. Mas isso mesmo não importa tanto. Ambos têm uma tendência no longo prazo bastante parecida. Por mais que os fundos imobiliários, em especial o IFIX, que é o índice deles, tem uma volatilidade bem menor do que as ações, e aqui a volatilidade é a variação de preço, né? O quão cabeludo, o quão zigue-zague tá a linha da variação do preço. No longo prazo, ambos andam relativamente juntos. Então, José, eu acho que seria uma boa a gente fazer o seguinte, a gente olhar para o exterior, né? E como é que é no exterior a coisa aí? No exterior é a mesma coisa. Nos Estados Unidos, dependendo do período, quem ganha são os rates ou as ações. Mas no longo prazo, de novo, ambos andam juntos. Nesse gráfico aqui, está plotado a evolução do Standard & Poor's 500, que está representando o mercado de ações dos Estados Unidos, contra o FTSE Now Rate, que representa um índice de rates americanos. E a história é a mesma. Dependendo de quando você começa, pode dar vitória ou para o investimento imobiliário ou para o investimento em ações. Pegando outros índices ainda dentro dos Estados Unidos, a história é exatamente igual. E mesmo os índices sendo calculados de forma diferente, tendo a composição de ativos da carteira desses índices de forma diferente, o resultado é o mesmo. No longo prazo, a tendência de ambos é a mesma. E mais um exemplo ainda, só para fechar. Se a gente cavar um buraco no chão e sair lá no Japão, lá no outro lado do mundo, o resultado que a gente vai ver é exatamente a mesma coisa. No longo prazo, instrumentos de renda variável atrelado ao desempenho das empresas, como um índice de ações, e instrumentos de renda variável atrelado ao mercado imobiliário, como um índice de fundos imobiliários, de rates, de J-rates, do que for, eles têm uma tendência similar. É impossível de responder com clareza, ao certo, sobre qual desses dois rende mais, porque ambos rendem parecido no longo prazo. A tendência, né, é sempre uma linha para cima. É claro que no curto prazo pode cair 30%, 40% eventualmente numa crise, pode ficar alguns anos no 0 a 0, mas os gráficos não mentem, em especial os gráficos norte-americanos que a gente consegue olhar para um período um pouco maior. A tendência é para cima. E aí, isso significaria dizer que tanto faz, né? Então tá, beleza, tanto faz, os dois rendem bastante. Tanto faz, não, tá? Por dois motivos. O primeiro deles é que cada uma dessas classes de ativos, ela tem suas características próprias, suas vantagens e desvantagens. Exemplo, tá? No mercado de ações, a gente tem mercado muito mais desenvolvido, com muito mais ativos listados em bolsa, com muito mais opções de ações para você comprar em diferentes setores. As ações, elas têm uma diferença maior entre uma e outra. Né? Vou dar um exemplo, a gente pega a Ambev, uma cervejaria, é uma dinâmica totalmente diferente, sei lá, de uma Smiles, que é uma companhia de milhagem, pontos, etc. E já nos fundos imobiliários a diferença não é tão grande assim entre um e outro. E existem várias estratégias que a gente pode trabalhar no mercado de ações, por esse ser um mercado mais maduro, ter mais tempo, que a gente consegue olhar lá desde os anos 90 ou até antes disso, né? Quais estratégias teriam tido boas performances, né? Além disso, você tem uma série de opções de ETFs, de fundos de índice para poder investir, tem milhares de fundos de investimentos em ações e, enfim, né, tem sua própria dinâmica, incluindo que há maior risco, né, pegando individualmente de uma empresa quebrada do que de um fundo imobiliário MICA. Do lado dos fundos imobiliários, se for comparar as ações, qualquer fundo imobiliário vai ser considerado um bom pagador de dividendos, porque eles são obrigados a distribuir 95% do lucro
em regime de caixa para os seus cotistas, tá? Em geral vai ter menos volatilidade, vai ter menos zigue-zague, assim como vai subir mais devagar em bons períodos e vai cair menos em maus períodos. O exemplo aí é a crise recente da doença facilmente transmissível, em que as ações caíram de forma mais vertiginosa e caíram mais do ponto máximo ao mínimo, mas também se recuperaram, né, ali no mês de abril e maio de forma mais rápida. E você consegue, né, com os fundos imobiliários, ter facilmente exposição ao mercado imobiliário com pouco dinheiro de forma diversificada, mas não tem nenhum ETF. Você tem que montar a sua carteira por conta própria, e também existem estratégias de investimentos para isso, né? Uma delas foi desenvolvida majoritariamente aqui pelo José, que é a estratégia S-Rank, uma estratégia de Value Investing em fundos imobiliários, que é uma das 3 estratégias que a gente ensina no curso Como Investir em Fundos Imobiliários. Quem quiser saber mais, o link maroto está aqui em cima na descrição e nos comentários. E por sinal, né, José, muitos desses gráficos e estatísticas a gente tirou justamente desse curso. Exatamente. E além, tá, de cada mercado ter suas vantagens e desvantagens, a gente tem que sempre pensar no contexto de uma carteira de investimentos. Tá? Tem uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria do bolo de cenoura, que ela fala que basicamente o resultado final da mistura de vários ingredientes, né, como no caso do bolo de cenoura, fermento, ovos, farinha, etc. O resultado final ele acaba sendo muito melhor do que a soma das partes. E com toda certeza, uma carteira diversificada entre ações e fundos imobiliários teria tido menor volatilidade e maior retorno no longo prazo. Então, entre ações e fundos imobiliários, o que a gente tem? Os dois rendem bem no longo prazo, a tendência é que vão render bem no longo prazo, tá? Não espere ficar rico rápido com essas coisas. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim em outros países e tende a ser assim no Brasil. Você não precisa escolher um ou outro. Pode fazer que nem eu, que tenho 33% da minha carteira em fundos imobiliários, 33% da minha carteira em ações de empresas brasileiras e 33% da minha carteira em ações de empresas norte-americanas, que eu compus ali o meu próprio bolo de cenoura, minha própria carteira com vários fatores diferentes. É isso que a gente prega muito aqui, e colocar ativos com boa rentabilidade de longo prazo, que não tem uma enorme correlação entre si, é um termo um pouco mais estatístico, acaba sendo muito bom para a composição da sua carteira. Então, a resposta do vídeo é: depende do prazo que você olha, é bom ter os dois para o investidor de longo prazo em renda variável, que entende o que está fazendo, basicamente. E é isso aí, né, José? Tem algum recado extra aí para nossa galera? O recado extra que eu tenho para dar é que se você gostou do conteúdo desse vídeo, por favor, compartilhe ele com seus amigos, com seus conhecidos, para que esse conteúdo de qualidade também possa atingir mais pessoas, educando assim uma maior base de pessoas. Bom, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima. Até mais.